Boa noite a todos. Vamos a mais um treino de português. Esse treino serve para todos que vão prestar concursos públicos, porque a parte de português é igual para todas as bancas, né? Sempre começa com interpretação de texto. Então, esse treino de hoje vai servir, é da prova VUNESP, é uma prova atual de 2025. Então, hoje nós estamos focando no pessoal da Prefeitura de Osasco, seja para oficiais ou professores, e professores ou não, e professores, assim como quem quiser também participar, que seja de Itaquá, que vai servir também, porque é a mesma banca, ok? Então, vamos lá? Eu não sei se eu convidei o pessoal de Guarulhos, mas se tiver alguém de Guarulhos aí, que eu não tenha falado, seja muito bem-vindo. Bom, vamos lá. Tem alguém tentando entrar, a aula já começou. Depois eu não posso mais parar, tá bom? Vamos lá. Leia o texto para responder as questões de 1 a 5. Vamos lá. Então, esse primeiro texto vai nos orientar as questões de 1 a 5. Vamos lá, atenção. Se vocês lerem, o que é a interpretação? É ler, entender o texto, ok? Contextualizar o texto, ler as entrelinhas. Se você der uma boa leitura e entender, não precisa ler 2, 3 vezes no dia da prova, porque senão vocês perdem muito tempo, tá? E o tempo é ouro no dia da prova. Vamos lá. Existem várias formas de preconceito. Uma primeira distinção útil é aquela entre preconceitos individuais e preconceitos coletivos. Neste momento, não estou interessado nos preconceitos individuais, tais como superstições, crenças no azar, maldição, mal olhado, que nos induzem a cruzar os dedos e a carregar folhas de arruda, ou a não realizar certas ações, como viajar às sextas-feiras ou sentar-se à mesa em 13 pessoas, a buscar apoio em amuletos para afastar o azar ou em talismãs para trazer sorte. Não me interesso por isso, porque são crenças mais ou menos iníquas, que não têm a periculosidade social dos preconceitos coletivos. Então aí, quando falam de preconceitos individuais, cada um tem o seu. Ah, sexta-feira 13, passar embaixo de uma escada, né? Aquelas coisas todas, gato, enfim. Nesse primeiro parágrafo, vai falar a respeito de preconceitos individuais, mas ele fala que o foco dele não seria os preconceitos individuais aí, nesse momento, tá? E sim nos coletivos, no que envolve a sociedade. Vamos ver? Chamo de preconceitos coletivos aqueles que são compartilhados por um grupo social inteiro e estão dirigidos a outro grupo social. Periculosidade dos preconceitos coletivos depende do fato de que muitos conflitos entre grupos, que podem até mesmo degenerar na violência, derivam do modo distorcido com que um grupo social julga outro, né? Então, um grupo julgando outro grupo. É mais grave, né? O preconceito coletivo é mais grave e pode gerar aí algum tipo de violência, tá? Gerando incompreensão, rivalidade, inimizade, desprezo, escárnio. Geralmente, este juízo distorcido é recíproco e em ambas as partes é tão mais forte quanto mais intensa. É a identificação entre os membros individuais e o próprio grupo. A identificação com o próprio grupo faz com que se perceba o outro como diverso ou mesmo como hostil. Espera aí. Para essa
Deixa eu aumentar aqui, peraí. Para essa identificação, contraposição, contribui precisamente o preconceito, ou seja, o juízo negativo que os membros de um grupo fazem das características do outro grupo, ou seja, do grupo rival, certo? Então, o que é o preconceito aqui? É eu julgar o outro grupo, eu ter um juízo negativo do outro grupo, como se o outro grupo fizesse tudo errado e o meu fizesse tudo certo. Então, eu tenho preconceito, tá? Os preconceitos de grupo são inumeráveis, mas os dois historicamente mais relevantes e influentes são o preconceito nacional e o preconceito de classe. Não é por outro motivo que os grandes conflitos que marcaram a história da humanidade são os derivados das guerras entre nações ou povos, ou também raças, e da luta de classes. Esses foram preconceitos gigantescos, né? Por quê? Vamos lá. Não há nação que não traga nas costas uma ideia persistente, tenaz e dificilmente modificável da própria identidade, que se apoiaria em sua pretensa e presumida diversidade em relação a todas as outras nações. Há uma grande diferença, às vezes uma oposição entre o modo como um povo vê a si mesmo e o modo como é visto por outros grupos, mas geralmente ambos os modos são constituídos por ideias fixas, por generalizações superficiais. Aí, entre parênteses, tem os exemplos, né? Todos os alemães são prepotentes, todos os italianos são espertalhões, que precisamente por isso são chamados de estereótipos. Então, aqui, gente, mais ou menos fala a respeito de julgar o outro pela aparência, por exemplo, né? Então, assim, é um preconceito coletivo. Então, todos da sociedade chegam à conclusão que os alemães se acham, são prepotentes, né? Ah, os italianos em geral são os espertos. Então, foca-se de uma forma geral. Não é todos os italianos, pode ter alguns que são espertalhões, mas aqui generaliza. Ah, se é alemão faz parte, se é italiano faz parte, tá? É nesse sentido. Até nós, né, julgamos pela aparência das pessoas. Nunca falou com a pessoa, ah, eu não vou com a cara dela. Eu não vou com a cara dele. Mas você já conversou? Você conhece a pessoa? Não. Mas você já julga antes, né? É mais ou menos isso. Tá? Então, vamos às perguntas sobre este primeiro texto. Não se assustem no dia da prova, porque normalmente o primeiro texto, ou no meio dele, vem um texto maior, depois os outros textos são menores, tá? É uma característica da VUNESP, ok? Vamos lá. Primeira questão aí sobre esse texto que é interpretação, ok? Em relação ao que classifica como preconceitos individuais, o autor. Então, a primeira pergunta não é sobre preconceitos coletivos. A primeira pergunta é sobre preconceitos individuais. Ah, é minha opinião? Não, é o que está no texto. Em relação ao que classifica como preconceitos individuais, o autor. Vamos lá. A. Defende sua relevância, ou seja, sua importância, para a compreensão de uma sociedade. B. Apresenta uma crítica contundente ao cultivo de crenças e superstições. C. Argumenta que interferem negativamente nas relações pessoais. D. Sugere que são passíveis de provocar fragmentação social. E. Elucida seu sentido com exemplos de atitude daqueles que os cultivam. Então, vamos lá. É a interpretação de textos sobre preconceitos individuais. Olha lá. Preconceitos individuais, cadê?
Neste momento, não estou interessado nos preconceitos individuais. Aqui dá exemplos, né, de preconceitos individuais. Crenças, maldição, mal olhado, tal. Então, aqui, tá vendo? Então, essa primeira parte aqui, ó. Toda essa primeira parte é sobre preconceitos individuais. Tá? Mas, enfim, não precisamos voltar no texto. Gente, vamos lá. Vou dar uma dica importante para vocês, tá bom? Mesmo sendo interpretação de texto, vocês conseguem eliminar algumas. Por quê? Vamos lá. Se aqui a pergunta é sobre preconceitos individuais, então nas alternativas, o que tiver sobre preconceitos coletivos, eu elimino. Deixa eu pegar outra cor. Por exemplo, ó, sociedade. É individual ou é coletivo? É coletivo. Sociedade é o grupo. Então é coletivo. A letra A estaria respondendo sobre preconceito coletivo e não individual. E eles estão perguntando sobre individual. Tá vendo como dá para eliminando? Vamos lá. Relações pessoais. Relações pessoais é coletivo, não é individual. Tá vendo? Aqui seria se fosse o coletivo, mas estão perguntando do individual. Vamos lá. Outra, social. A palavra social é coletivo. A D também estaria fora. Tá dando para entender, gente? Vocês conseguem, se prestarem bastante atenção, já separar o que é individual e o que é coletivo. Já sairia A, já sairia C, já sairia D. Porque a A, C e a D seriam preconceitos coletivos. Ficaria para analisar a B, preconceitos individuais. Apresenta uma crítica contundente ao cultivo de crenças e superstições. É isso que o autor faz? Ele faz uma crítica? Porque aqui no texto ele fala, isso não me interessa. Ó, só para vocês terem uma noção, ó. Ele fala aqui, ó, ele deixa bem claro. Não me interesso por isso, porque são crenças mais ou menos iníquas, que não têm periculosidade social. Ou seja, ele não está interessado em falar sobre superstições, crenças, maldição. O que ele quer falar sobre o coletivo e não o individual, certo? Então, aqui, ó. Ou a alternativa correta é a B, ele apresenta uma crítica sobre crenças e superstições, ou a E, ele elucida seu sentido com exemplos de atitudes daqueles que os cultivam. Vocês vão colocar aí para mim no chat, ou quem quiser abrir o áudio para interagir e dizer com qual delas ficaria, se B ou se E. Eu acho que é a B. Você acha que é a B? Quem mais? Vamos lá. Quem acha que é a B, que o autor está criticando as crenças e superstições, ou a E, ele está elucidando, ou seja, ele está dando exemplos de preconceitos individuais ali. Quem mais quer participar? Eu vou olhar rapidinho no chat aí de vocês, mas eu não posso ficar saindo. Ó, o pessoal tá colocando aqui. Vamos lá. E e um B. A maioria acha que é a E, e lá no chat, tá? 1 ou 2 acham que é a B e o restante acham que é a E, tá? Vamos lá? A B está descartada porque ele não faz uma crítica às crenças e superstições. Ele não está criticando. Ele só está dizendo que nesse momento o interesse dele não é falar sobre isso. Mas ele não critica quem acredita em azar,
Ele não critica quem acredita em folha de arruda, em sextas-feiras, em mesa de 13 pessoas. Ele não faz uma crítica, ele faz um comentário, ele dá exemplos. É aí, ó. Ele dá exemplos, olha aqui. Vamos lá, olha aqui, ó. Não estou interessado nos preconceitos individuais. Tais como significa, olha os exemplos. Superstições, crenças, maldição, mal olhado. Ele só dá exemplos, olha lá. Ele não fala assim, ó, tá errado, tá certo. Então, ele não critica. A única coisa que ele fala é que não me interesso por isso, porque são crenças mais ou menos iníquas. Ou seja, tem gente que acredita, tem gente que não acredita, ok? Por isso que aqui ele dá exemplos de atitudes desses preconceitos daqueles que cultivam. Então, cruza os dedos, o outro carrega uma ruda na bolsa, certo? Então, a alternativa correta, letra E. Letra E, ele dá exemplos de atitudes das pessoas que cultivam, que acreditam, ok? Vamos lá. Mas muito bem, tem que interagir mesmo. Questão 2. Afirma-se no texto que a intensidade dos preconceitos individuais. Ó, mais uma perguntando sobre preconceitos individuais. Não está perguntando sobre coletivo, tá? Então, tudo que tiver, se a pergunta foi preconceitos individuais, tudo que tiver preconceitos coletivos, sociais, eu tiro. Grupos, tá vendo? Eu tiro. Então, olha só. Vou tirar, vou colocar com outra cor. Ó, A é determinada pela ausência de ações violentas por parte de um grupo em relação a outro, tá? Primeiro, ele fala que existe sim ações violentas, pode gerar ações violentas. E a A fala de grupos. Se fala de grupos é preconceito coletivo e não individual, certo? Então, eu já elimino a A. Eu sempre vou deixar duas para vocês analisarem. B é atenuada à medida que membros de grupos sociais distintos se aproximam e interagem. Mesmo que a B esteja certa, seria uma certa para preconceitos coletivos. E a pergunta aqui é sobre preconceitos individuais. Então, tudo que tiver grupo, membro de grupo, não é a resposta. C. Varia segundo os tipos de conflitos, tá faltando um S aqui, existentes entre os membros de um mesmo grupo, de novo grupo. Se é grupo, é preconceito coletivo. Já tá eliminada, tá vendo? D. Está diretamente ligada, agora eu vou deixar essas duas. Está diretamente ligada ao grau de identificação dos indivíduos com o grupo a que pertencem. Aqui não vou falar. E aumenta à medida que os indivíduos não se veem como parte legítima do próprio grupo social. E aí? Só que aqui, ó, deixa eu já dar uma dica. Presta atenção, porque a D e a E também tem a palavra grupo. Só que uma delas é voltada ao preconceito individual e a outra é voltada no preconceito coletivo. Aí vocês têm que escolher se vocês ficam com a D ou se vocês ficam com a E. Vamos lá. Tem uma palavrinha na D ou na E que dá para identificar que é preconceito individual, por uma palavrinha. Qual que vocês ficam? Quer abrir o áudio ou escrevam aí no grupo? Tem alguém tentando entrar aqui, deixa eu ver.
Coloquem aí. Alguém quer entrar, mas não tá aparecendo aqui pra mim a pessoa que quer entrar. Vamos lá. Escrevam aí pra mim, gente. Quem é que tá tentando entrar, meu Deus? Vamos lá. Ah, não tá aparecendo aqui, como que eu vou colocar a pessoa? Vamos lá. Escrevam aí, vamos lá. Ó, deixa eu ver, começou por onde agora que me perdi. Vamos ver o que vocês estão colocando aí. Acho que começou aqui, ó. Da Ana Clara para baixo. Que é D ou E. Então, vamos lá. D. Todo mundo no chat colocou D. Alguém quer falar no áudio? Alguém quer falar no áudio? Não? Então, vamos lá. Ó, a maioria no grupo falou D. Será que alguém sabe por que é a D? Mas tudo bem, eu vou colocar aqui, ó. A E tá descartada porque aqui fala, ó, grupo social. Social, de sociedade, de coletivo, tá? A D é a alternativa correta. Parabéns, galera. Olha lá. Está diretamente ligada ao grau de identificação dos indivíduos com o grupo a que pertencem. É uma pegadinha porque tem a palavra grupo também, mas está identificando o preconceito individual. Aqui, ó, indivíduos. Cada indivíduo tem a sua identificação com o grupo, tá? Mas antes do grupo, primeiro nós temos o individual, depois nós temos o coletivo. Todo ser humano é assim, né? Nós somos individuais, nos identificamos primeiro sozinhos, individualmente, depois em algum grupo, tá? E a letra D é a alternativa correta. Vamos pro próximo. Primeiro vem a parte de interpretação é a mais chata, viu, gente? Na minha opinião. Depois vem ortografia, gramática, que fica mais dinâmico, tá? Vamos lá. 3. Na opinião do autor, uma determinada nação, país, grupo, tá? Uma determinada nação. A. Vê a si mesma a partir do olhar de outras nações. Nação é país, né? Nação. B. Tende a se considerar igual às demais nações. C. Tem sempre uma autoimagem bem estabelecida. D. Evita construir ideias estereotipadas sobre si. E. Busca julgar outras nações de forma positiva. Vamos relembrar aqui sobre a nação que ele fala? Olha lá. Ó. Deixa eu ver onde começa aqui da nação. Aqui, ó. Não há nação que não traga nas costas uma ideia persistente, tenaz e dificilmente modificada da própria identidade, que se apoiaria em sua pretensa e presumida diversidade em relação a todas as outras nações. Há uma grande diferença, às vezes uma oposição entre o modo de um povo ver a si mesmo e o modo como é visto pelos outros. Mas, geralmente, ambos os modos são constituídos por ideias fixas, generalizações superficiais, que precisamos, por isso, ser chamados. Então, aqui, ó, tudo isso é sobre nação, que ele fala, nação não deixa de ser o grupo, tá? Não deixa de ser o grupo. E aqui já tá falando, ó. Aqui em cima já tá falando, ó. Nacional, tá? De nação. Tá. Mas vamos lá, vamos voltar só para relembrar aí. Vamos lá. Vou fazer agora de baixo para cima, tá? E.
busca julgar outras nações de forma positiva. Quando eu julgo, é positivo quando eu julgo ou é negativo quando eu julgo? D, evita construir ideias estereotipadas entre si. Tem sempre uma autoimagem, tende a se considerar igual, vê a si mesmo a partir do olhar de outras nações. Essa eu vou fazer para vocês para eliminar palavras, tá? Essa eu vou fazer. Então, ó. E tá eliminada por quê? Julgar. Quando eu julgo, não é positivo, é negativo. D, palavra. Essas palavras que eu tô grifando, gente, são palavras negativas, tá? Evita. Não evita, pelo contrário, faz e não evita. Aqui, igual. Se considera igual às outras? Não, cada nação é cada nação. Aqui, vê a si mesmo a partir do olhar de outras nações? Não. Por exemplo, quando eu falo nação, é o país. Nosso país é um grupo, grupo do Brasil, nacional, tá? Então, essas palavras eliminam e fica, na opinião do autor, uma determinada nação tem sempre uma autoimagem bem estabelecida. Ou seja, qual é a nossa nação? Brasil. Ele está definido, é o nosso país, tá? Ele não segue o olhar de outras nações. Então, assim, vamos supor, os Estados Unidos tem uma visão do Brasil. O Brasil já é uma nação formada. Então, ele não se contém, por exemplo, a partir de olhar de outros países. São países diferentes. O Brasil não se compara a outros países porque são diferentes. Ele não evita ideias estereotipadas, conforme o texto. E quando eu falo julgar, julgar é algo negativo e não positivo, ok? Então, a alternativa correta aí da questão 3 é a C. Bem estabelecida, tá? Vamos lá. Questão 4. Ai, chega de interpretação, vamos lá. Agora é outra, vamos lá. 3 de interpretação, agora vai começar. Parte ortografia e gramática, tá? Nos trechos do primeiro parágrafo, uma primeira distinção útil e são crenças mais ou menos inócuas. Os vocábulos que estão grifados, destacados, respectivamente, significa na ordem. Sinônimos, vamos lá. Do que eu estou falando, professora? Sinônimos. Eles querem saber qual é o sinônimo da palavra distinção e qual o sinônimo da palavra iníquas, na ordem, tá? O que é o sinônimo? São palavras semelhantes, que têm o mesmo significado. Antônimo é o contrário. Sinônimo quer dizer a mesma coisa. Então, primeiro, vou ensinar vocês algo. Primeiro eu olho a primeira coluna, ó. Primeiro eu olho essa primeira coluna que tem a ver com distinção. Depois eu olho a segunda coluna que sobrou para iníquas, tá? Primeiro eu olho a distinção. Então, distinção, qual é o significado de distinção, de distinguir alguma coisa? Distinguir é uma constatação, distinguir é uma diferenciação, é uma diferenciação, é uma observação, é uma análise. Qual é o sinônimo, que quer dizer a mesma coisa, de distinção, de distinguir? Eu falo assim, ó, estou distinguindo essa bolsa dessa outra. Um exemplo, tá? Aí, o que acontece? Tem alguém falando aí? Deixa eu ver, alguém tem... estão escrevendo, tá. Vocês já estão participando aí, né? Muito bem, olha lá, a Eliana já começou. Vamos lá. Sim, ó. Então, vamos lá. Primeiro, gente, eu tenho que eliminar. No dia da prova, gente, faça passo a passo. Não faça tudo de uma vez para não confundir a cabeça, tá? Então, vamos lá. Distinção não é constatação, eu elimino.
não é observação e não é análise. Distinção, distinguir é diferenciar alguma coisa de outra. Então, eu continuaria com a B e continuaria com a C. Por quê? Distinção é diferenciação, ok? Aí sim eu vou olhar o outro lado. Inócuas, se significa inofensivas ou significa benéficas, tá? Ó, são crenças mais ou menos inofensivas ou benéficas? Para as pessoas que acreditam, elas são o quê? Benéficas. Né? Para as pessoas que acreditam nessas crenças, ok? Mas a palavra inócuas significa benéficas. Não, peraí, gente. Não é benéficas, não. É inofensivas. Inócuas. Não é benéficas, não é de benefício. É de não ser ofensivas. Deixa eu ver um negócio aqui. Porque tá pedindo sinônimo, não interpretar, né? É sinônimo mesmo da palavra. Deixa eu ver qual é a palavra que eles usam aqui. Ideias, deixa eu ver se tem mais alguma palavra. Há uma grande diferença. Aqui já aparece a diferenciação. Não é benéficas, é inofensivas. Se eu não me engano, eles usaram essa palavra aqui. Deixa eu só conferir aqui se eles usaram ou não. No comecinho aqui, ó. Lá no início. Aqui, ó. É inofensivas. Por exemplo, superstições, crenças, maldição, mal olhado, cruzar... Ó, aqui, ó. Cruzar os dedos, carregar folhas de arruda, não viajar na sexta-feira, sentar numa mesa com 13 pessoas, amuletos para afastar o azar ou talismãs para trazer sorte. Não me interesso por isso porque são crenças mais ou menos inúteis, ou seja, são inofensivas. Por que não pode ser benéficas? Primeiro que não é o sinônimo, né? Não é o sinônimo. E só vai ser benéfico, entre aspas, para quem acredita. Então, assim, são inofensivas. Você cruzar os dedos é inofensivo, não tá fazendo mal para ninguém, entendeu? É nesse sentido, tá? Então, aqui... Cadê? Deixa eu voltar lá. Aqui é inofensivas, não benéficas, porque inócuas é sinônimo de inofensivas, tá? Inofensivas, não benéficas, inofensivas. Então, a alternativa correta aqui, eu elimino a C, tá? Diferenciação, eu eliminei por causa daqui, ok? E a alternativa correta é a diferenciação e inofensivas, letra B de bola, tá? Não é C, é B, ok? Ainda bem que eu olhei. Vamos lá. Questão número 5, vamos ver sobre o que é. Regência verbal, vamos lá. Considere os trechos a seguir. Não estou interessado nos preconceitos individuais. Então, aqui, ó, o que está grifado? Não estou interessado nos... Segunda frase, que podem até mesmo degenerar na violência. Degenerar na violência. Então, são essas essas duas partes. Deixa eu beber água, gente. Essas duas partes que estão destacadas, ok? Aí, o que eles pedem? Deixa eu aumentar aqui. O que eles estão pedindo, ó? A reescrita das passagens destacadas está em conformidade com a norma padrão de regência verbal. Tem a ver com o verbo, tá? O que é regência verbal? É onde eu uso junto com o verbo aqueles pronomes oblíquos.
Não é o caso reto. Caso reto é eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá? Caso oblíquo é me, se, lhe, te, o, a, os, as. Isso é oblíquo. E daí você pode usar esses pronomes, no caso oblíquo, antes do verbo, no meio do verbo, depois do verbo. Porém, não é de qualquer jeito. Tem que ter uma coerência, uma coesão, uma conformidade. Eles chamam de conformidade aqui, tá? Que combine, ok? Então, vamos ver. A reescrita das passagens destacadas está em conformidade. Vejam que nas alternativas, ó, deixa eu diminuir aqui para pegar a tela toda aqui com o que eu preciso, ó. Essa primeira frase, estou interessado nos, é na primeira coluna que nós vamos ver. Essa segunda frase, degenerar na violência aqui, é na segunda parte que nós vamos ver. Então, primeiro faz uma coisa, depois faz outra, tá? Então, aqui, ó. Se eu fosse reescrever, não estou interessado nos preconceitos individuais. Qual seria a forma correta? Olha lá. A. Me refiro nos. Estou interessado nos. Me refiro nos. B. Menciono-os. C. Aludo-nos. D. Me debruço sobre os. E me preocupo dos. Tem umas que não tem nada a ver, né, gente? Ó. Não, olha só que horror que fica, ó. Aí, por exemplo. Não me preocupo dos preconceitos individuais. É esse dos mesmo? Olha D. Me debruço sobre os. Não me debruço sobre os preconceitos individuais. Não aludo nos. Não menciono-os. Ou A. Não me refiro nos preconceitos individuais. Nossa, quando você lê fica muito feio. Essas que você lê que fica muito feia não é a alternativa correta, tá? Mas eu não vou dar resposta agora, tá? Vocês vão pensar aí com qual vocês ficariam que ficaria correto. Agora, professora, onde estão os pronomes do caso oblíquo? Só para a gente entender em cada frase, ó. Vamos lá. Letra A, o me e o nos. São pronomes oblíquos. Aqui na B é o os. Aqui na C é o nos, na primeira parte, tá? Aqui na D é o me. Aqui é o me. Aqui sobre os tá... não posso falar, tá? 12 é preposição. Ok? Então, esses são os pronomes do caso oblíquo da primeira parte, o estou interessado nos. Tá? Uma dica, quando fala estou interessado, sou eu. Estou interessado nos preconceitos. É a pessoa, tá? Vamos ver a próxima aqui, para não dar resposta. Que podem até mesmo degenerar na violência. Degenerar na violência, como que ficaria? Que podem até mesmo provocar na violência, que podem até mesmo acarretar violência, que podem até mesmo transformar-se em violência, que podem até mesmo causar de violência, que podem até mesmo implicar de violência. Tem uns que é muito horrível ver, né, gente? Muito horrível. Mas, enfim. Vamos lá. Primeiro eu vou esperar vocês falarem com qual vocês ficariam, para depois eu explicar qual é a certa e por que as outras estão erradas. Podem colocar aí a questão 5, qual vocês ficariam como certa? A, B, C, D ou E?
Vamos lá. Já começaram a colocar? Já. Já começaram. Aqui o pessoal tá indo na B. Quem mais? A maioria tá colocando já B aí. Vocês percebem que só de ler dá para perceber, gente, os erros? A forma de falar? Ó. A alternativa correta realmente é a letra B de bola. Parabéns. Deixa eu apagar aqui, ó. A alternativa correta é a B de bola. Vejam. Ó, como fica. Não estou interessado nos preconceitos individuais. Não menciono-os. Menciono-os. Menciona quem? Os preconceitos individuais. E aqui, que podem até mesmo degenerar na violência. O que é degenerar? Né? Acarretar violência. Acarretar, que podem até mesmo acarretar violência. Porque toda essa parte vai sair, ó. Tá vendo? Ó? Que podem até mesmo acarretar violência. Tá vendo? Poderia ser provocar? Poderia. Só que a primeira parte não pode, então a segunda não tem como usar. Poderia transformar-se em violência? Até poderia, mas a primeira parte já está eliminada. Deu para entender? Teria outras opções fora o acarretar? Teria, mas se a primeira parte não está certa, eu não posso usar a segunda, porque é uma alternativa só correta. B de bola, tá? Vamos à próxima aí. Então, o texto, gente, o primeiro texto enorme foi para fazer as questões de 1 a 5, né? É isso? De 1 a 5. Isso quer dizer que a pergunta 6 já não é sobre o texto. Vamos ver aqui. Olha lá. Assinale a alternativa em que a forma verbal destacada está de acordo com a norma padrão. Então, aqui nós temos. Letra A. Se for ver se você a ver na escola... Agora, tá, entendi. Se você a ver na escola, dê-lhe meu recado. B. Ontem mantemos todos a decisão de não viajar. C. Os cientistas não previram essa quantidade de chuvas. Nossa. D. Se todos virem aqui amanhã, faremos uma festa linda. E. O governo interviu a tempo de evitar uma tragédia. Nossa, gente, cada coisa aí. Mas vamos lá. Ó, eles estão pedindo para analisar se o verbo utilizado aqui está certo. Se é o ver mesmo, se é o mantemos, se é o previram, se é o virem ou se é o interviu. Depois eu vou falar em cada um qual que seria o correto ali. Mas com qual vocês ficariam? Primeiro vocês coloquem com qual vocês ficariam e depois eu falo qual é o certo e por que os outros estão errados e como deveria ser a forma correta, tá? Coloquem aí 6 se vocês vão de A, B, C, D ou E. Vamos lá. O certo também ali, apesar de ele poder ser usado, mas o certo seria vê-la, né? Se você a vê-la. Mas tudo bem, vamos lá. Coloquem aí com qual vocês ficariam. Vamos lá. A 6, muita gente ficaria... Tá, vou esperar vocês.
Muita gente colocou a letra E como a correta. Vamos lá, gente. Bom, vamos lá. A letra A, se você a ver na escola, dê-lhe meu recado, tá? Não tem concordância correta aqui, né? O ideal seria, se você vê-la, você passa meu recado, dele meu recado, né? Se você vê-la, não haver, mas tudo bem. Não tem sentido, porque eles estão pedindo a norma padrão, então não é a norma qualquer forma popular, né? B, ontem mantemos todos a decisão de não viajar. Aqui, ontem, mantivemos. Porque, gente, quando nós usamos o verbo, a gente precisa ver se é presente, passado e futuro e qual tempo que é para poder usar o verbo correto. Então, aqui já está falando ontem. Ontem, todos a decisão. Então, são várias pessoas aqui. Ontem mantivemos a decisão de não viajar. Mantivemos. Tá? C. Os cientistas não previram essa quantidade de chuvas. Muita gente está achando que está errado. D. Se todos virem. Aqui, ó. A D é se todos vierem, não é virem. Se todos vierem aqui amanhã, ó, amanhã. Se todos vierem aqui amanhã, faremos uma festa linda. Não é virem, é vierem. E aqui, ó, o governo interviu a tempo de evitar uma tragédia. O governo interveio, não é interviu. O governo interveio, que a gente fala, aqui nesse caso, tá? A tempo de evitar uma tragédia. A forma correta, tá, gente? Mas aqui, no caso, a alternativa correta é a C, não é a E, é a C. Vou colocar mais exercícios na apostila que eu tô montando, vou colocar mais exercícios de verbos, tá? A parte de classes gramaticais, gente, é a parte mais difícil da prova. A parte mais difícil da prova de português é verbos e crase. Verbos e crases é a parte mais difícil. Mas nós vamos treinar mais, tá bom? Vamos para, ó, questão 7 a 12 agora. Questão 7 a 12. Vamos lá. A humanidade se divide em dois grupos. Um com bilhões de pessoas que sabem que o futuro da espécie está fadado a ocorrer aqui na superfície da Terra. O outro grupo, minúsculo, acredita que nosso futuro está em outros planetas, talvez Marte, onde deveríamos estabelecer colônias. Construir o foguete e pousar em Marte é factível com a tecnologia atual. Mas será que o ser humano aguenta a viagem de meses? Se não aguentar, o plano vai por água abaixo, pois não existe no horizonte engenharia capaz de criar um ser humano adaptado à vida no foguete ou em Marte. A novidade é um estudo que demonstrou que nosso coração já começa a deteriorar com menos de um mês funcionando sem gravidade. Para esse estudo foram construídos pequenos corações humanos capazes de funcionar fora do corpo. São feitos de tecido cardíaco vivo ligado a dois pontos de fixação
dentro de um aparelho que tem um reservatório de alimentos. Tecnologia faz tudo, né? Como o tecido muscular cardíaco está ligado a sensores presentes nos pontos de fixação, a frequência e a força de cada batimento cardíaco podem ser medidas. Tudo em tempo real. O resultado é uma caixa lacrada contendo um pequeno coração vivo. Os cientistas enviaram para a estação espacial uma dessas caixas e mantiveram outra idêntica na Terra. A única diferença entre as duas é que uma operava na ausência de gravidade e a outra com gravidade normal. A que foi para o espaço ficou 30 dias sem gravidade e retornou à Terra. Durante esses 30 dias, o funcionamento desses dois pequenos corações pôde ser comparado. Cadê a continuação? Não tem não? Para o alimento? Ah, não tem. A conclusão é que o coração humano deteriora e envelhece rapidamente na ausência de gravidade. Isso, é claro, se torna um grande risco para viagens que duram meses, como a que pretende levar seres humanos a Marte, até Marte. Problemas semelhantes ocorrem nos rins dos astronautas e no sistema imune, mas ainda não foram bem estudados. Me parece que resolver esses problemas antes de enviar pessoas a Marte é um desafio mais complicado do que construir os foguetes e pode atrasar muito ou mesmo tornar impossível longas viagens espaciais. Então, deu para entender aí a pesquisa que eles fizeram, né? Então, mandaram lá para Marte o coração não do ser humano, mas um coração vivo, né? Mas não mandaram o ser humano para lá. Enfim, vamos focar nas perguntas. O que pergunta, Sérgio? De acordo com as informações do texto, é correto afirmar que o estudo nele mencionado A. Prevê a possibilidade de construção de corações artificiais que possibilitem a viagem de humanos a Marte. Vou esperar vocês analisarem, depois eu falo. B. Revela que o corpo humano suporta uma viagem ao espaço com duração maior do que 30 dias. C. Propõe a realização de novas pesquisas que investiguem o efeito da ausência de gravidade sobre os rins. D. Conclui que uma viagem a Marte é atualmente factível apenas para indivíduos que não sofrem de problemas cardíacos. E. Apresenta resultados acerca do coração humano desfavoráveis aos anseios dos entusiastas da vida em Marte. Primeiro eu quero que vocês falem com qual vocês ficariam e depois eu mostro por que nós eliminaríamos as alternativas incorretas, que não tem a ver com o texto, com o que o texto passou, tá? Mas entre essas, com qual vocês ficariam? Vão colocando aí para mim, por favor. Vamos lá, deixa eu ver aí, deixa eu dar uma fuçada aqui. A Ana tá colocando aqui que ela ficaria com a 7E. Será que esses daqui de cima também são? É. São. Vamos lá? Tem alguém querendo entrar, gente? Aqui não tá aparecendo, mas tem um negocinho aqui. Quem é essa daqui? Não sei se conseguiu entrar, se não conseguiu entrar. Deixa eu dar uma olhada aqui se tem alguém chamando aqui. Vamos lá.
Só um minutinho. Tem alguém que ficou tentando entrar? Não sei, gente, o que aconteceu? Alguém tentando entrar aí, uma pessoa não conseguiu e não aparece aqui. Sei lá, não dá para entender. Bom, vamos lá, vamos ao que interessa. Alternativa correta, letra E, com certeza, letra E, parabéns aí. Estão atentos. Olha lá. Apresenta resultados acerca do coração humano, que é desfavorável ir para Marte, né? Foi falado que um coração não aguentaria em Marte, né? E foi explicado. Por que as outras estão eliminadas aí? Olha lá. Prevê a possibilidade de construção de corações artificiais que possibilitem a viagem de humanos a Marte. Não. Eles fizeram até corações vivos lá, não foram artificiais, não de humanos, né? Não dos seres humanos. Enfim, B. Revela que o corpo humano suporta. Tá dizendo que aqui suporta. Peraí, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Tá dizendo que aqui suporta. Mentira, porque não suporta. Maior do que 30 dias. Não. Propõe a realização de novas pesquisas que investiguem o efeito da ausência da gravidade sobre os rins. Não é isso. D. Conclui que uma viagem a Marte é atualmente factível, ou seja, que pode ser feito apenas para indivíduos que não sofrem. Não, é para ninguém. Mesmo que não tenha problema no coração, é para ninguém. Tá? A alternativa correta, letra E. Vamos para a próxima. Questão 8. A expressão empregada em sentido figurado. Relembrando, o que é sentido próprio? A cobra é venenosa, sentido próprio. Como que fica sentido figurado? Minha sogra é uma cobra, é o sentido figurado, né? É desse jeito. Então, nós temos que encontrar aí uma alternativa que tenha sentido figurado. O restante é próprio, só uma é sentido figurado. Vamos ver qual seria? A. O outro grupo, minúsculo, acredita que nosso futuro está em outros planetas. B. Construir o foguete e pousar em Marte é factível com a tecnologia atual. C. Se não aguentar, o plano vai por água abaixo, pois não existe no horizonte. D. Para este estudo foram construídos pequenos corações humanos capazes de funcionar fora do corpo. E. A única diferença entre as duas é que uma operava na ausência de gravidade. Vejam. A, B, D, E é sentido próprio, não tem nada de figurado. Planeta, futuro, Marte, corações, gravidade são sentido próprio. A única que é sentido figurado é a letra C. Olha lá. Aonde, professora? O plano vai por água abaixo.
É o modo como nós falamos. O sentido figurado é o jeito que a gente fala. Ai, se você não fizer isso, nosso plano vai por água abaixo. Ou seja, vai dar errado. Não que vai passar pela água mesmo, tá? Letra C, com certeza, é o nosso sentido figurado. Questão 9. Vamos lá. Assinale a alternativa em cujo trecho a vírgula marca a omissão de um vocábulo. Então, aqui a pergunta é sobre vírgula. Marca a omissão. Omissão, ou seja, a falta de um vocábulo, né? Vamos ver qual é. A vírgula é uma coisa chatinha, mas dá para fazer, mas tem que prestar atenção, tá? Vamos lá. Vírgula certa, vírgula errada, vamos lá. A. 1 bilhões de pessoas. 1 bilhões de pessoas que sabem o futuro da espécie está fadado a ocorrer aqui. Será que essa vírgula da letra A tá certa? B. Talvez Marte, onde deveríamos estabelecer colônias. C. Está ligado a sensores presentes nos pontos de fixação. A frequência e a força de cada batimento cardíaco podem ser medidas. D. Uma operava na ausência de gravidade e a outra com gravidade normal. E pode atrasar muito, ou mesmo tornar impossível. Peraí, gente, tem um erro nessa questão aqui. Só um minutinho. Não pode ter duas alternativas. Deixa eu analisar ela aqui rapidinho. A não ser que eles tenham entrado com recurso nessa questão. Peraí. Assinale a alternativa trecho, a vírgula marca a omissão de um vocábulo. Ali já tem um erro. Vão colocando aí no chat, tá? Vão interagindo aí que eu já falo para vocês. Que aqui parece que tem um erro, mas eu vou analisar novamente. Eles colocaram marca a omissão de um vocábulo, né? Omissão de uma palavra. Além de analisar a vírgula, é para analisar essa omissão de uma palavra, omissão de um vocábulo. Faltando um vocábulo. Vou ter que ler de novo. Há 1 bilhões de pessoas que sabem que o futuro da espécie está fadado a ocorrer aqui. A letra A eu já descarto, porque existe um erro aí da vírgula, mesmo se fosse omissão, tem um erro de vírgula. B. Talvez Marte, onde deveríamos estabelecer colônias. Onde nós deveríamos... Tá. C. Está ligado a sensores presentes nos pontos de fixação. Vírgula, a frequência e a força de cada batimento cardíaco pode ser medidas. Aí não tem omissão de nenhum vocábulo. D. Uma operava na ausência de gravidade e a outra operava com gravidade normal. Omissão. Achei a alternativa, tá? Achei. A vírgula fez com que não precisasse escrever novamente a palavra. É a D. Uma operava na ausência de gravidade e a outra, aí usaram a vírgula, para não ter que falar, para essa omissão de vocábulo aí, foi usado a vírgula. Olha lá. Uma operava na ausência de gravidade
e a outra operava com gravidade normal. Então, para não usar esse vocábulo repetitivo, operava, foi colocado a vírgula, tá vendo? Foi substituído a vírgula pelo vocábulo. Olha lá, ó, marca trecho, a vírgula marca a omissão de um vocábulo. É na letra D. Para não precisar escrever de novo, operava, só colocou a vírgula. É a letra D com certeza, tá? Eu nem vi o que vocês colocaram ali. Por isso que tem que analisar direitinho para não falar besteira, tá? As outras, nenhuma foi omitido o vocábulo, apenas a vírgula está no lugar errado, tá? Então, por exemplo, a letra A, 1 com bilhões de pessoas que sabem que o futuro... Essa letra A, a vírgula tá errada. Então, vamos falar por que as outras foram emitidas, tá? Foram tiradas. A letra A tem um erro de vírgula, por isso que ela tá fora. A letra B, talvez Marte, onde deveríamos, não precisaria dessa vírgula aqui também. C, está ligado a sensores presentes nos pontos de fixação, a frequência e a força de cada batimento cardíaco. A C, gente, está eliminada, mas ela está certa. A C, muita gente colocaria como certa. Ela está toda certa, tá? A vírgula no lugar certo, porém, a letra C não está substituindo a vírgula. A vírgula não substitui um vocábulo, uma palavra. Essa vírgula que foi colocada é porque tinha que ser colocada aqui. Ela não está substituindo nenhum vocábulo, tá? Ela tá certa. E na E pode atrasar muito ou mesmo tornar impossível. Aqui não precisaria dessa vírgula, já que foi usado o ou. E pode atrasar muito ou mesmo tornar impossível. Não precisaria dessa vírgula aqui, tá? Por isso que tem que ter paciência para analisar. Às vezes o cansaço bate o olho e não tá achando. Agora eu achei. Vocês entenderam aqui, ó? Uma operava na ausência da gravidade e aqui deveria ser. E a outra operava com gravidade normal. Então, para não repetir a palavra operava, só colocar vírgula aqui. Não precisava repetir, tá? É isso que eles estão pedindo aqui, letra D de dado. Vamos lá. Opa, o que aconteceu aqui, gente? Opa, que susto! Oxi. Vamos lá. 10. Só porque a gente tá chegando lá. Vamos lá. Quero ver se tem crase aqui, porque cai muita crase na prova. Vamos lá. 10. O trecho do quarto parágrafo. Como o tecido muscular cardíaco está ligado a sensores presentes nos pontos de fixação, a frequência e a força de cada batimento cardíaco podem ser medidas. Foi reescrito preservando o sentido original. Vamos lá. Então, quando acontece isso, foi reescrito sem mudar o texto original, foi trocado de lugar, mas sem mudar o texto original, vamos ver qual delas que a gente lê e vê que não foi trocado. Vamos lá. A frequência e a força de cada batimento cardíaco podem ser medidas, uma vez que o tecido muscular cardíaco está ligado a sensores presentes nos pontos de fixação. Tá bonitinha essa, hein? Vamos ver. B. A frequência e a força de cada batimento cardíaco podem ser medidas caso o tecido muscular cardíaco esteja ligado a sensores presentes nos pontos de fixação. Aqui foi usada a palavra... Peraí, deixa eu colocar contra. Aqui foi usada a palavra caso. Aqui, uma vez que o tecido muscular cardíaco está ligado a sensores presentes nos pontos de fixação, pois a frequência e a força de cada batimento podem ser medidas. O pois, mas aqui não, já fugiu um pouquinho do texto original. Não sei se vocês concordam aí. D. O tecido muscular cardíaco está ligado a sensores presentes nos pontos de fixação,
para que a frequência e a força de cada batimento cardíaco possam ser medidas. Já está errado. De modo que o tecido... aqui já está errado. E aqui mudou o sentido, tá? Aqui já mudou. Mas enfim, ó. De todas. Por quê, gente? Eu tenho que mostrar, né? Não adianta falar. Ó, vou colocar até com outra cor para vocês perceberem. Quando eu começo com tecido, eu fujo do texto original. Agora, quando eu falo da frequência e a força, eu estou dentro do texto original, porque o que eles pedem aqui, ó, não mudar o texto original, ó, reescrito, preservando o texto original. Olha o texto original. Como o tecido muscular cardíaco está ligado a sensores presentes nos pontos de fixação, a frequência e a força de cada batimento cardíaco podem ser medidas. Então, o que eu estou tentando dizer? O texto original, gente, é para reescrever. Então, a parte de baixo, ela vem para cima. Então, o que é reescrita? Eu troco os lugares. Então, eu troco os substantivos que estão de baixo e vão para cima. E não perde o mesmo sentido. E aqui, ó, se eu coloco tecido muscular como primeiro, eu não estou reescrevendo o texto original. Eu estou copiando o texto original e não reescrevendo, preservando o sentido, tá? Então, neste caso aí, ficaria entre A e B. A diferença da A e B é uma vez que e caso. Uma vez que é continuidade. E caso o tecido, vai mudar o texto original. Olha lá. Esse como que é usado aqui é comparação. Uma vez que. E o caso já não é comparação. Difícil, né, gente? Muito difícil essa 10, hein? Eu achei que eles pegaram pesado, mas enfim. A alternativa correta aqui, letra A. Letra A, alternativa correta. Pegaram pesado nessa, não tinha necessidade, né? Mas vamos lá. Questão 11. No trecho do segundo parágrafo. Nosso coração já começa a deteriorar com menos de um mês funcionando sem gravidade. As expressões destacadas, quais? Já, sem gravidade. Apresentam, respectivamente, circunstâncias de. Então, quando eu falo já, nosso coração já. Aqui vai lembrar advérbios, tá, gente? Advérbios. Tempo, lugar, modo, afirmação, negação. Então, quando eles falam de circunstâncias, são advérbios, tá? Esse já é afirmação, tempo, afirmação, modo ou tempo. O já sempre será tempo. Já. É o tempo, já, agora, hoje, já. Tá? Quando que eu vou fazer? Já. Nesse momento, agora. Tá? O já significa tempo. Se o já significa tempo, então eu tiro a A, eu tiro a C, eu tiro a D. Porque já é tempo. E na B é tempo e na E é tempo, tá vendo? Agora, o sem gravidade, ou será modo ou será intensidade. Tá vendo? Aqui, ó, a deteriorar com menos de um mês sem gravidade.
É a intensidade como vai deteriorar ou é o modo como vai deteriorar? Certo? Então é uma pegadinha aí. Aqui, ó, nosso coração já começa a deteriorar com menos de um mês funcionando sem gravidade. De que forma que vai deteriorar? Por estar sem gravidade. É o modo como vai deteriorar. Intensidade tem a ver com quantidade e não com modo, tá? Então aqui eu elimino a E e a alternativa correta é a B de bola. Já é tempo e sem gravidade é o modo. Ah, de que modo vai deteriorar? De que modo, de que forma? Sem gravidade. Tá? É o 11. Letra B de bola. 12. Considere... Ah, vai ter aqui, ó. Que questão que é essa que eu acabei de falar? Tem que ter crase. Toda prova tem crase. É a 15, vai ter crase, tá? Vamos lá, 12. Considere os trechos a seguir. Dentro de um aparelho que tem um reservatório de alimentos. E o segundo, um grande risco para viagens que duram meses. Viram a diferença dos dois que? Dentro de um aparelho que tem um reservatório de alimentos. Um grande risco para viagens que duram meses. Vamos lá. Os vocábulos podem ser correta e respectivamente substituídos. Vamos lá. Olha lá, vamos ver o primeiro que, tá? Qual que eles podem substituir aqui? Vamos lá. Qual que fica com sentido, tá? Só a primeira coluna primeiro. Dentro de um aparelho do qual tem reservatório de alimentos. Dentro de um aparelho do qual tem um reservatório de alimentos. Dentro de um aparelho o qual tem um reservatório de alimentos. Dentro de um aparelho o qual tem um reservatório de alimentos. Dentro de um aparelho no qual tem um reservatório de alimentos. Olha só, gente. Vocês perceberam? Muita gente não percebe, ó. Vocês perceberam que todo foi substituído pelo qual? 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 Perceberam? Todos é qual? A diferença está na primeira parte, se é preposição ou se é pronome oblíquo. Qual é a forma correta? Eu uso preposição ou eu uso pronome oblíquo? O, a, os, as, me, se, lhe. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Oxe, vai voltar não? Olha lá. Muita gente não para refletir, ó. Todos é no qual, tá vendo? Aí, olha a diferença. Tô pintando para vocês verem, ó. Do é preposição. Do é preposição. No é preposição. O qual tá certo. A, B e E é preposição. Preposição. O que é uma preposição? Ela serve para ligar duas palavras. A forma correta aqui é usar o pronome oblíquo. Oblíquo. Só temos o pronome oblíquo na C e na D. Então, eu elimino a B, a E. Vou ficar com C ou com D. Então, já sabemos que a primeira frase vai ficar:
dentro de um aparelho o qual tem um reservatório de alimentos, ou é a C ou a D. Agora, na segunda parte, já analisamos a primeira, tá? Olha a análise da segunda agora. Segunda parte, prestem atenção. Segunda parte. Quais. Tá vendo? Ó, um grande risco para viagens que duram meses. Percebam que viagens, meses, está no plural. Se está no plural, a letra A já estaria descartada. Tá? Aqui já estaria descartada, porque tem um A. Poderia ser o A? Poderia, o A tá certo. Mas aqui, o qual está no singular, então já estaria descartado. As outras continuariam na segunda parte. Mas percebam que, se eu eliminei a A, eu não precisaria olhar o outro lado. Se eu já tinha eliminado a B, eu não precisaria olhar o outro lado. Se eu já eliminei a E, eu não precisaria olhar o outro lado. De qualquer forma, eu vou mostrar. Preposição, preposição. Certo? E com a outra cor, o A, o AS e o AS. Tá vendo? Estou analisando a segunda parte, como se não tivesse a primeira. Mas, se eu já eliminei a A, B e a E, não, mesmo o outro lado eu não precisaria nem analisar, tá? A B já estaria descartado o outro lado, porque é preposição. A C também é preposição. E a A está no singular e não no plural. Então, ficaria, de qualquer forma, a D. Na primeira parte, ficou a C e a D, certo? Agora, na segunda parte, ficaria a D e a E. Tá vendo? Mas a E já tinha sido eliminada. E a C aqui tem que ser eliminada, porque tá das, tá preposição aqui. Olha lá. Complicado, mas eu precisava fazer toda essa pintura para vocês analisarem, tá? A alternativa correta da 12 é a letra D de dado, tá? Então, assim, professora, como que eu posso diferenciar isso? Eu achei bem complicado. E realmente, português, gramática é complicado, tá? Aqui, gente, uma forma de vocês associarem no dia da prova, prestem atenção. O que nunca virá com uma preposição, tá errado. O que não pode vir do, das, no, na. Isso são preposições. O que só pode vir acompanhado de pronome oblíquo. O, a, os, as. É uma forma de vocês diferenciarem para não errar na prova. Apesar de ser difícil, né? Demora mais tempo para analisar. Mas essa é a forma correta. Então, a alternativa correta, letra D de dado. Eu não estou olhando aí, gente, para poder dar tempo de terminar todas, tá bom? Por isso que eu não estou olhando aí no chat. Questão 13, mas quando vocês quiserem participar, só abrir o áudio. Questão 13. Assinale a alternativa cuja frase está em conformidade com a norma padrão de concordância verbal. O que é uma concordância verbal? O verbo precisa estar combinando com o sujeito, com o substantivo. Se o substantivo está no singular, o verbo tem que estar no singular combinando. Se o sujeito está no plural, o verbo vai ter que estar no plural. Então, tudo depende de cada frase, de analisar. Porque numa frase pode ter mais do que um substantivo, mais do que um verbo, ok? Mas concordância verbal é isso, é o verbo combinando com a frase e com o substantivo. Então, praticamente é isso, basicamente é isso. Vamos ver, então, se o verbo está combinando? Na letra A,
Vamos analisar frase por frase. Deixa eu aumentar aqui. Ó, vamos lá. Letra A. Existe ainda hoje riscos desconhecidos relativos à participação de seres humanos em viagens espaciais. Aqui, nós já temos quando fala concordância verbal é verbo, tá? Então, primeira coisa que eu faço, gente, grifem os verbos. Vocês não querem errar? Se é concordância verbal, primeira coisa que eu faço, grifo o verbo. Nessa primeira letra A, só tem um verbo aqui. Existe ainda hoje riscos desconhecidos relativos à participação dos seres humanos em viagens espaciais. Só tem um verbo, existe. Tá? Verbo existir. Percebam que os substantivos, quais são, professora? Riscos desconhecidos. Aqui tem outros substantivos, seres humanos, viagens espaciais, tá? Mas aqui a gente foca no primeiro, riscos desconhecidos. Vai, riscos. Riscos está no plural, desconhecidos está no plural, seres humanos está no plural. E por que que esse verbo está no singular? Qual é a forma correta aqui? Existem. Existem. Então, a letra A já estaria descartada, não pode ser a alternativa correta, porque existe erro. Vamos ver, analisar a letra B. Fazem décadas que pesquisadores e cientistas se dedicam a conhecer e compreender o universo. Está totalmente correto se não fosse o verbo incorreto. Qual é o erro aqui, professora? Fazem. Professora, mas décadas não está no plural? Então o verbo fazer não teria que estar no plural? Vamos lá. Existem exceções do verbo fazer, tá? Aqui, quando é para tempo, pegadinha, é faz décadas. Eu não falo fazem décadas, eu faço, não vai para o plural, é o contrário. Aqui é faz décadas, significa tempo, faz décadas, tá? Não é fazem décadas, é pegadinha. Mas é aqueles verbos mais difíceis, né, gente? Que tem as suas exceções, as suas regras, ok? Vamos lá, vamos analisar a C. Realizam-se estudos acerca do comportamento do corpo humano durante uma viagem espacial. Vejam, do comportamento do corpo humano durante uma viagem, daqui para cá está no singular, ok? Mas eu preciso ver o verbo com o substantivo. Então, aqui o verbo está no plural e o primeiro substantivo está concordando com o verbo. Estudos realizam-se estudos. Aqui o verbo está no plural e aqui o substantivo está no plural. Realizam estudos sobre o quê? Sobre comportamento humano. Está correta a letra C todinha. Opa! Está correta a letra C, mas eu tenho que analisar o restante para ter certeza. Vai que tenha duas alternativas aí corretas, ou entraram com recurso, enfim. A letra C está correta, vamos para D. Nunca houveram... Olha outra pegadinha aqui. Nunca houveram... Ó, gente, fiquem espertos aí, tá? Verbo haver, verbo fazer, verbo existir. É diferente. Esses verbos são verbos, a maioria de ligação. Tem as suas exceções, tá? Não é qualquer verbo. Não é igual o verbo realizar. Vamos lá. D. Nunca houveram tantas pessoas interessadas na possível colonização de outros planetas.
Aqui, o que tem de errado? O verbo houver. Nunca houve tantas pessoas interessadas na possível colonização de outros planetas. Aqui é no houveram, peraí. Gente, é tanta regra na língua portuguesa. Aqui é no houveram. E na letra E, o experimento dos cientistas contaram com a utilização de corações... Nossa, tem um cheiro de queimado aqui, gente. Tá vindo cheiro de queimado de borracha aqui. Peraí. Cheiro horrível. Nossa. Vamos lá. O que tem de errado aqui? Gente, só um minutinho. Deixa eu dar uma olhada aqui, porque eu tô sentindo um cheiro muito forte. Peraí. Só um minutinho. Fora, gente. Eu fui olhar, né? Gás, essas coisas, vai saber, né? Vamos lá, continuando. Cadê? Soltou a gravação? Soltou. Aqui. E, deixa eu analisar aí agora. Vamos lá. O experimento dos cientistas contaram... o que tem errado aqui? Olha a grande pegadinha. Por isso que tem que analisar muito, tá, gente? Eu sei que é chato, mas tem que analisar. Olha aqui, ó. O verbo tá aqui, contaram, certo? Este verbo está relacionado ao substantivo experimento, tá? Então, o experimento contou com a utilização de corações artificiais. Esse aqui tem que estar relacionado ao primeiro substantivo. Então, o experimento contou. Aqui, dos cientistas, é um complemento. O experimento de quem? Dos cientistas. Então, aqui deveria ser assim, ó. O experimento dos cientistas contou com a utilização de corações artificiais. Outra pegadinha. Por isso, gente, que verbo em concurso público tem que analisar muito, muito, muito para achar o erro, tá? Por isso que nos concursos públicos, nessas questões sobre verbos, muita gente entra com recurso, mas muitas vezes o recurso não é aceito. Por quê? Porque são regras, muitas regras do português, né? Vamos lá. 14. Considere os trechos a seguir. Tal, a oportunidade de estudar astronomia. Outra lacuna aí, que os estudos sobre a vida no espaço avancem. Terceiro, sempre a respeito das pesquisas que realiza. Vamos ver o que é para ser completado nesses trechos. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Vamos lá. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas de acordo com a norma padrão de colocação pronominal, tá? Vamos ver. Primeiro, deixa eu explicar aqui, ó, a colocação. Ó, quando nós falamos de colocação pronominal, significa aquele pronome pequenininho do caso oblíquo que vem junto com o verbo. Isso é colocação pronominal, é aquele pronome pequenininho. Qual, professora? Eu vou mostrar, tá? O que é uma colocação pronominal. Vou colocar de azul agora, ó. Colocação pronominal é isso daqui, ó. Isso é colocação pronominal, tá? Que é me, se, lhe, o, a, os, as, tá? Isso é colocação. A colocação pronominal, ela vai vir ligada a um verbo, tá? Aqui, que mais? Colocação pronominal. Aqui é o lhe,
Aqui é o C. Aqui é o C, sempre ligado a um verbo, tá? Ela vem junto com o verbo antes ou depois. E aqui no último, isso é colocação pronominal. Tá? Por que você faz tudo isso, professora? Para saber o que é, né? Onde estão as colocações pronominais aí, para não ter dúvida. Essas são as colocações, tá? Só para vocês saberem o que é a colocação. Então, primeiro, eu tenho que analisar a primeira coluna, o que completa aqui, ó. É o verbo haver, peraí, é o verbo haver e dado, né? Então, como que fica aqui a primeira? Vou ter que diminuir para mim ficar lendo e falando, ó. Vamos lá. A primeira vai ficar: haviam lhe dado a oportunidade de estudar astronomia. Haviam lhe dado. B. Haviam dado-lhe a oportunidade de estudar astronomia. Lhe haviam dado a oportunidade de estudar astronomia. Haviam dado-lhe a oportunidade de estudar astronomia. Haviam-lhe dado a oportunidade de estudar astronomia. Percebam que deixa eu ver que tá igualzinho. Percebam que a A está igualzinha a E. A está igual a E. A B está igual a D. E a C tá sozinha, tá? Então, assim, nós temos, quando a gente fala de colocação pronominal, essas coisas, nós falamos próclise, mesóclise, ênclise. O que isso significa? Próclise é quando esse pronome oblíquo vem antes do verbo. Mesóclise é quando ele vem no meio. E ênclise é quando ele vem depois do verbo, tá? Então, aqui, nós só temos aí, foi usado, a C já está descartada logo de cara, mas o resto foi usado uma ênclise, onde o pronome ele vem depois do verbo, tá? Porque a palavra dado também é um verbo, tá? Também é o verbo dar. Mas, tem algo interessante aí, detalhe interessante. Esse pronome do caso oblíquo, ele tem que vir com o primeiro verbo e não no segundo verbo. Tá vendo? Então, olha só, presta bem atenção. No primeiro, o lhe vem junto com o primeiro verbo. No segundo, o lhe vem no segundo verbo. Na C, o lhe vem antes de tudo. Errado. Na D, ele vem depois do segundo verbo. Tá vendo? São detalhes, tá? Por isso que a letra A continua e a letra E continua. Haviam lhe dado, é a forma correta aqui. O lhe vem junto com o primeiro verbo. Então, aqui na primeira vai ficar: haviam lhe dado a oportunidade de estudar astronomia. É a forma correta, tá? Então, se já eliminei a B, a C e a D, eu nem preciso olhar mais B, C e D. Eu só vou analisar a A e a E nas próximas, tá? Vamos à segunda. A segunda ou será, para completar, espera-se ou espera-se. Tá igual, tá vendo? Espera-se, espera-se. Então, é espera-se, porque as outras já foram eliminadas. Então, na segunda vai ficar: espera-se que os estudos sobre a vida no espaço avancem.
De qualquer forma, gente, olha só. De qualquer forma, a B já tinha sido eliminado por conta aqui da primeira. Vejam que o C está vindo antes. Na D também vem antes, mas na E e na C continuaria, tá vendo? Só que como a primeira já foi eliminada, por isso que eliminou, tá vendo? Só duas veio ao contrário, tá? Então aqui, todas elas, aqui no caso, toda a primeira e a segunda parte, todas são uma ênclise, porque o pronome vem depois do verbo. Mas tá bom. Ainda não dá para eliminar, vai depender da última coluna. Se sobrou a A e a E, vamos ver aqui, ó. Sempre lhe perguntam a respeito das pesquisas que realiza. Ou sempre perguntam-lhe a respeito das pesquisas que realizam. Sempre lhe perguntam ou sempre perguntam-lhe. Com qual vocês ficariam aí? A A e a E, as duas primeiras estão iguais. O que muda é a última. Então, sempre lhe perguntam ou sempre perguntam-lhe a respeito das pesquisas que realiza. Com qual vocês ficariam aí? Vamos lá, estamos terminando, o pessoal está com sono, está todo mundo cansado já, véspera de feriado. Vamos lá, falta pouco, gente, falta pouco. Vocês querem colocar aí com qual vocês ficariam? E, muito bem. A alternativa correta, letra E, tá? Então, eu elimino aqui a A e ficamos com a alternativa correta E, tá? Perguntam-lhe. Vejam que a alternativa correta, todos os pronomes oblíquos, eles vieram depois do verbo, percebem? Haviam-lhe, espera-se, perguntam-lhe, que é o correto, tá? Existe também os que podem vir antes? Sim, existem. Em algumas frases, exceções até existem. Mas sempre o lhe, o se, vem depois. Professora, qual é o pronome oblíquo que pode vir antes? O, a, os, as. Me espere. Me espera aí. Pode vir antes. Agora, o lhe, o se é depois, tá bom? Bom, vamos lá. Última desta prova de português, 15. Na neurociência, agora é crase, hein? Na neurociência, a relação entre tal, vou falar, mas não estou falando se é crase ou não, tá? Na neurociência, a relação entre a manutenção de padrões e a criatividade também é mediada principalmente pelo córtex pré-frontal, que desempenha um papel crucial nas funções executivas e nas tomadas de decisões. Próximo a essa área do cérebro, temos o sistema límbico, relacionado às decisões mais comuns e intuitivas. O neocórtex é responsável pelo pensamento crítico e por decisões mais estratégicas. A dinâmica entre esses sistemas é essencial para a resolução criativa de problemas, permitindo que questionemos nossas escolhas e desbloqueemos a capacidade de configurar nosso pensamento e nossas experiências. Então, aqui é só um texto, não é interpretação. Essas lacunas, tem 4 lacunas para serem preenchidas com crase. Olha lá. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas com crases, porque tudo que está aqui, ó, é sobre crase, tá? Nem todas as palavras usamos crase, tá? Nem todas. Vamos passo a passo para relembrar a crase. De uma forma geral, gente, eu uso crase
antes de palavras ou expressões femininas, quando necessário. Vou à feira, à festa, nesse sentido, tá? Não, uso antes de horários. Não uso em qualquer número, em nenhuma quantidade, somente se for horários. A reunião será às 15 horas, às 18 horas, tá? E algumas exceções no caso de pronomes demonstrativos. Algumas exceções. Exemplo, refiro-me àquele banco. Refiro-me àquela bolsa, aquele homem no meio, tá? Algumas exceções. Não uso crase, palavras ou expressões masculinas. Não uso crase para qualquer tipo de pronome, exceto o caso que eu falei de demonstrativo. Não uso crase para qualquer número. Não uso crase para palavras repetidas. Ano a ano, face a face, cara a cara. Não uso crase antes de verbos. Então, são algumas regrinhas, né? Só para relembrar. Vamos lá? Então, eu tenho que ver a palavra que vem depois, tá? Então, vamos lá? Vamos começar. Ó. Na neurociência, a relação entre o quê? A manutenção de padrões. Olha aqui. Se eu consigo substituir aqui, entre a manutenção de padrões, se eu consigo substituir por uma, não tem crase. Ah, professora, mas manutenção não é feminino? É, a manutenção é feminino. Mas quando eu consigo substituir pelo artigo uma, não tem crase. Na neurociência, a relação entre uma manutenção, a manutenção, é o artigo normal e não a crase aqui. Vamos aqui, ó. Próximo a essa área. Próximo a essa área. O que vem depois da crase aqui? Essa. Essa é pronome. Não tem crase antes de qualquer pronome. Professora, mas essa é um pronome demonstrativo. Sim. Mas a única exceção, em alguns casos, são os pronomes demonstrativos. Aquele, aqueles, aquela, aquilo, em alguns casos. Então, aqui não tem crase. Vamos lá. Outro. Relacionado às decisões. Deixa eu ir eliminando. Peraí, gente. Deixa eu fazer eliminando, senão no dia da prova vocês vão dar um nó na cabeça. Vamos lá. Ó, a primeira eu substituir por uma manutenção, então não precisa de crase. Vamos eliminar, então. A primeira coluna não vai ter crase na manutenção, porque substitui por uma. Então, não vai ter crase. Então, eu elimino aqui e elimino aqui. Por quê, professora? Opa! Eliminei errado. Elimina aqui e aqui só. O restante, ó, é sem crase, tá vendo? A, B e D. Só a C que eu não preciso olhar mais. Então, no dia da prova, façam de uma vez, ó. Não olho. Não olho. Oh, meu Deus. Não olho e não olho. Tá? Pronto. O restante eu continuo olhando. Então, a primeira, esse A não é craseado. A manutenção não é craseado. O segundo A essa, não tem crase em pronomes. Não tem crase. Então, aqui, onde tem crase na segunda coluna? A B tem e a D tem. Então, já está eliminada. Tá vendo? Se eu conseguir eliminar, eu nem preciso olhar o resto. Só conferir, olha lá. Só vai ter crase na terceira. Aqui, ó.
as, ó, relacionado a quê? As decisões. Relacionado a alguma coisa. As decisões. E cadê o outro? Desbloqueemos a capacidade, uma capacidade. Então, aqui também não tem. Alternativa correta, letra A. Tá? Mas vocês vão treinar muitas crases, porque crase é uma coisa chatíssima que eles pedem, tá, gente? Eles pedem. Então, como já deu 10 horas, nossa aula pontualmente às 10, porque são 2 horas de aula, né? Das 8 às 10. Eu não vou fazer a correção, eu iria fazer a correção ainda da 31 a 40, tá? Que daquela prova que ficou como tarefa de casa. Ficou como tarefa de casa. Eu tenho que gravar, então, essa daí. Mas eu vou colocar no grupo as respostas, tá? E depois eu gravo. Deixa eu parar aqui a gravação.